Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Vinícius Araújo, sou produtor musical do estúdio Musical Performance e a gente vai começar a tratar sobre alguns assuntos bem básicos sobre gravação, e o que a gente vai tratar aqui é mais sobre o conceito da gravação e não propriamente sobre equipamentos e como gravar e formas de gravação, é mais o conceito da coisa mesmo, de como a gente vai fazer. Espero que vocês gostem, ok? O que eu tenho para tratar hoje para vocês é sobre uma música do estilo pop rock, country, tipo assim, uma música bem simples, bem básica, que dá pra gente mostrar, exemplificar mais ou menos como seria gravado nos três modos de estúdio que a gente tem. A gente tem o estúdio básico, intermediário e avançado. E cada um desses estúdios tem formas diferentes de se gravar, ou seja, tem jeitos diferentes de se gravar para se atingir o mesmo resultado. Ou seja, tanto eu gravando no estúdio básico, quanto no estúdio intermediário, quanto no avançado, o resultado final ele vai ser praticamente o mesmo. Se tiver alguma diferença vai ser mínima, assim, vai ser detalhe mesmo, tá? Quais são os três modelos de estúdio que a gente tem? A gente tem o estúdio básico, a gente tem o estúdio intermediário e o avançado. O que um estúdio básico tem? O estúdio básico geralmente ele vai ter dois microfones, um microfone condensador e um microfone dinâmico. Ele vai ter uma interface de áudio para dois canais, com gravação de dois canais. Certamente, se você está assistindo esse vídeo é porque você tem um notebook em casa, você tem um computador em casa, um desktop, seja notebook ou desk, tanto faz, as duas coisas vai servir para fazer a mesma coisa, né? Você vai precisar de um fone de ouvido, vai precisar de pedestal e vai precisar, obviamente, de softwares, né, para poder fazer a gravação, ok? O estúdio intermediário ele já vai ter 4 microfones, sendo que 2 condensadores e 2 dinâmicos, né? Ele vai ter uma interface de áudio com 4 canais a 8 canais, ou seja, pode ser uma interface de 4 canais ou 8 canais. O estúdio intermediário ele vai funcionar direito desse momento. Chegando a um patamar até 16 canais, dependendo do orçamento de cada um. O computador do estúdio intermediário geralmente é o mesmo computador do estúdio básico, não tem muita diferença. Você vai precisar de fone de ouvido também. E além do fone de ouvido, vai precisar de monitores de áudio. Os monitores de áudio servem para a gente poder ouvir a nossa gravação, né, e ter uma referência do que está acontecendo. Vai precisar também de pedestais e vai precisar de software. Ok? Até aí, mais ou menos tudo parecido com o estúdio básico. Já o estúdio avançado a gente já tem no mínimo 10 microfones, sendo que 4 condensadores e 6 dinâmicos, tá? Nesse caso, nesses 6 dinâmicos, obviamente, já deve ser um kit de microfone para bateria, tá? Vai ter uma interface de áudio com gravação, com capacidade de gravação para 16 ou 24 canais. Vai ter que ter agora um supercomputador no seu estúdio, de preferência um Mac ou um Hackintosh, né? Como a gurizada está fazendo aí, um Macintosh ou um Hackintosh que tenha poder de processamento, né? E muito HD, ou seja, tu vai precisar ter um de 4 a 8 GB de memória RAM, 1 TB de HD, né? Monitores, quanto maior, melhor para enxergar, para visualizar os pontos do software para mexer. Vai precisar de 10 fones de ouvido, vai precisar de uns mínimo 10 pedestais. Software que tu vai utilizar vai ser o software Pro Tools. Por que o Pro Tools? Porque o Pro Tools é o sistema padrão entre os estúdios profissionais, sendo que a interface de áudio que você vai utilizar para usar no estúdio avançado e com o Pro Tools já melhora também o processamento e a capacidade de processamento da sua música, ou seja, com a interface de Pro Tools, né, específico, ou um Pro Tools HD, o seu processamento vai começar a ser trabalhado pela interface, não pela sua máquina, pelo seu computador, que ao invés que no estúdio básico, intermediário, esse processamento dos plugins, né, e do software está totalmente baseado na CPU do computador, ou seja, no processador do computador e na memória RAM. Já quando a gente usa um Pro Tools HD, o processamento vai para a placa faz esse processamento dos plugins, o que acaba te deixando com muito mais liberdade para fazer
as gravações e fazer as edições também do áudio, ok? O exemplo que eu vou dar para vocês aqui é de uma canção, né, da gravação de um pop rock ou de um country, onde tu precisaria de no mínimo uns 40 músicos, tá? O que seria esses 40 músicos? Seria uma banda com 5 músicos, baixo, guitarra, bateria, teclado, violão, né? Mais 6 pessoas de vocais e mais uma orquestra com 24 músicos, fora o cara que carrega a partitura, o produtor musical, o arranjador, o técnico de som, o auxiliar técnico ou os auxiliares, né? Porque já que seria muita gente, esse é o pessoal que grava a mesma música num estúdio avançado. Ou seja, é muita gente. Agora você pode reproduzir esse resultado desses músicos aí, no caso, que seria gravado baixo, guitarra, bateria, violão e teclado, ou piano, né? Mais os vocais e mais a orquestra, que seriam os violinos. Tudo isso a gente pode fazer no estúdio intermediário usando software, tá? Ou combinando o áudio o acústico, né, com o áudio do instrumento virtual, tá? Como é que a gente faria isso então? Bom, se eu tiver um estúdio básico onde a minha interface tem 2 canais, ou seja, eu preciso me limitar um pouco ao trabalho, eu vou demorar um pouco mais para fazer esse trabalho, né? E como a gente está falando em conceito, tanto eu fazer numa interface de 2 canais, ou 4, ou 8, ou 16, ou 24, o processo ele vai ser o mesmo, porém a dificuldade para fazer esse trabalho é que vai aumentar um pouquinho. Vou fazer o mesmo trabalho, ou seja, se eu pegar um Fusca, né, se eu pegar um Fusca e tentar viajar 300 km com ele, eu vou levar aí umas 10 horas. Agora, se eu pegar uma Ferrari e quiser percorrer os mesmos 300 km, ou seja, em 1h e meia hora eu já percorri, porque tem muito mais velocidade. É uma máquina com muito mais poder de fogo. Então essa é a diferença de um estúdio básico, um intermediário, um avançado, tá? Para quem gosta de cozinhar, se você tiver uma panela de pressão pequena e precisar fazer feijão, né, para poucas pessoas, ela serve muito bem. Agora, se você precisa fazer feijão para muitas pessoas, aí você precisa de uma panela maior. Qual é a diferença? Bom, a diferença é que na panela pequena eu vou fazer pouco feijão e na panela grande eu vou fazer muito feijão. Ou seja, dá para fazer de ambas as formas, vai se fazer a mesma coisa. Tem uma história que eu li num livro que uma pessoa aprendeu a fazer um pernil com a sua avó, né? E a avó dela sempre pegava o pernil e cortava para botar no forno para assar. E ela pegou esse hábito, pegava o pernil e cortava, botava no forno para assar. Passou a receita para outras pessoas, as pessoas fizeram da mesma forma. Um dia alguém perguntou: então, por que você serra o pernil para colocar no forno? É para assar melhor? Qual é a jogada? E a pessoa parou e pensou: não sei, eu copiei da minha avó fazia assim. Um dia ela foi perguntar para a avó o que tinha acontecido e a avó disse assim: olha, eu corto o pernil porque o tamanho da minha forma é pequena. Agora quem tem uma forma grande e um forno grande, obviamente não precisa cortar o pernil. Pode fazer já, simplesmente atira ali dentro, tempera e joga no forno. Vai fazer a mesma coisa. Ou seja, tendo poucos recursos, vamos ter um pouquinho mais de dificuldade para se fazer, mas vamos conseguir chegar com o mesmo resultado ou um resultado semelhante, muito próximo do ideal, né? Muito próximo do ideal. Então significa que não é o pouco de equipamentos que vai fazer eu perder tempo ou não conseguir gravar alguma coisa, ok? Por exemplo, teve uma canção que a gente gravou há pouco tempo, onde nós utilizamos apenas 2 canais, tá? Para se fazer. E nós vamos estar abordando muito em breve vídeos, né, de como essa canção foi feita e vamos mostrar exatamente a interface que foi usado e como foi usado o processo de gravação, usando apenas 2 canais. Como nós faríamos então para produzir essa canção aí, que seria um pop rock, ou um country, que seria o nosso sertanejo aqui, né? Como a gente pode fazer isso com apenas uma interface de 2 canais? Bom, simples. Eu preciso ter, obviamente, se você está assistindo esse vídeo, você tem em casa um teclado,
ou você deve ter um violão, deve ter uma bateria, deve ter uma guitarra, né? Deve ter pessoas que cantem bem, de preferência, né? O equipamento ele não é tanto necessário, tá? Mas a pessoa que vai executar esse equipamento, ou seja, que vai mexer nesse equipamento, o músico que vai executar a música nesse instrumento e o instrumento precisam estar muito bem afinados. O músico vai ter que estar muito bem ensaiado, a música tem que estar muito bem decorada e memorizada, e os instrumentos bem regulados e afinados, tá? Com um excelente timbre, ou seja, porque o que vai ficar dentro da tua gravação é o timbre, a afinação e o tempo, ou seja, isso a gente até pode tentar corrigir no software, mas não fica bom, sempre fica mascarado, e quem conhece áudio vai ouvir e sabe que aquela gravação foi feita, né, e teve um plugin, que eu não vou dizer o nome, mas que trabalhou na afinação ou no tempo, né, daquele instrumento. Então a melhor forma de fazer é eu pegar o meu instrumento, ensaiar bem, executar bem esse instrumento, usar esse instrumento afinadíssimo, tá, e bem regulado, que o meu resultado final da mixagem vai ser muito bom, tá, vai ser bem satisfatório. Bem, se você já tem esses instrumentos, o que nós vamos fazer então? Vamos analisar a sequência de gravação que a gente vai usar para fazer então essa música. Bom, temos que começar gravando uma guia, tá? Obviamente, vamos gravar uma guia. Como a minha interface tem 2 canais, eu vou poder gravar então uma voz e um violão, ou uma voz e um teclado, né? Se for no caso do teclado, você vai ligar esse teclado via MIDI, então vai usar o timbre, obviamente, que está dentro do seu computador, do seu plugin, né, de teclado ali, de timbres de piano. Mas se fosse um violão, você ia poder conectar esse violão num dos canais da interface, e no outro canal você ia conectar um microfone para poder o cantor cantar, né, e você ouvir a voz desse cantor, né. Essa guia, obviamente, tem que ser ela totalmente cronometrada, com o metrônomo, né, definindo o tempo de início, meio e término de cada música. Obviamente, se essa música tem um final ralentando, você pode mudar o metrônomo lá no finalzinho para ele fazer mais lento. Tudo isso pode ser ajeitado. Qual seria a sequência básica então para a gente fazer? Preciso fazer então uma guia, uma base guia, né, de voz e violão ou voz e teclado, tanto faz, dentro do batimento do metrônomo. A gente vai tocar em cima do metrônomo. Logo depois disso a gente vai fazer o quê? Vamos gravar uma bateria. Essa bateria pode ser MIDI ou acústica. Pô, mas para aí, mas eu tenho apenas 2 microfones, uma interface com 2 canais, eu consigo gravar uma bateria assim? Consegue sim, tá? Dependendo do posicionamento do microfone condensador que você coloca na sua bateria, mais somando com o microfone dinâmico, dá para chegar a um resultado muito satisfatório mesmo. E usando mais alguns truques e técnicas na hora da edição da bateria, da equalização, se consegue ter um resultado muito satisfatório. Mas se você optar em fazer essa bateria de formato MIDI, também não tem problema, pode fazer, também vai dar certo. Você vai usar o teclado controlador MIDI para poder fazer e programar essa bateria, né? Ou de repente, se você tem a bateria MIDI, pode ser ligado também na conexão MIDI da sua interface e poder gravar essa bateria virtual, tocando nos pads da sua bateria MIDI. Depois da bateria, a gente vai gravar o baixo. Esse baixo também pode ser feito MIDI ou áudio. Se for feito no MIDI, você vai fazer no controlador, que é o seu teclado. Se for feito no áudio, obviamente, vai tocar o baixo real como está ali. Depois do baixo, a gente vai fazer o quê? Vamos gravar violões e guitarras, né? Violão base, microfonado e linha, e a guitarra também microfonada e linha. Dependendo do estilo da música, a gente vai usar as 2 formas. Logo depois do violão e da guitarra, a gente vai gravar a voz do cantor principal, né? Que nós vamos substituir daquela voz que a gente gravou lá no início da base, ok? E depois da voz, a gente também pode substituir o violão ou o teclado, obviamente, né? Antes de botar a voz, a gente pode fazer a substituição do violão ou do teclado que a gente gravou no início, naquela guia. Logo depois da voz principal, nós vamos colocar então os vocais. Nos vocais, bom, nós temos um microfone condensador. Se nós tivermos de 2 a 3 pessoas, está perfeito para se fazer um vocal. Essas pessoas vão gravar esse vocal
por no mínimo 4 vezes, dependendo de quantas vozes tem no arranjo. Se você tiver primeira e segunda, são 2 vozes, o vocal vai fazer isso, então você vai repetir 2 vezes cada voz. Se você tiver soprano, contralto e tenor, vai ser 2 vezes de cada voz também, ou seja, somando 6 canais. Se você tiver 2 vozes, contralto e tenor, ou soprano e contralto, ou soprano e tenor, você vai gravar 2 vozes de cada, ou seja, LR, para dar um efeito estéreo muito legal. Depois dos vocais nós vamos fazer os violinos, aí entra a sacada, tá? De mestre. Se eu tenho um estúdio com apenas de 2 canais, como eu vou fazer para gravar os violinos? Posso usar o meu controlador de novo e usar o meu plugin VSTI específico para a orquestra. E vou programar timbres de violino e vou poder tocar esse arranjo no teclado. Agora, se eu tiver amigos, né, que toquem numa orquestra e existe a possibilidade de eu captar essa orquestra, também funciona. Eu posso muito bem botar esses amigos na sala da minha casa, tocando os violinos, e eu vou gravar esses violinos da mesma forma que eu gravei o vocal. Ou seja, para cada naipe de voz que esse violino vai ser gravado, eu vou gravar 2 vezes. Então, se o meu arranjo de violino tem 3 vozes, vou gravar 2 vezes o violino número 1, o primeiro violino, 2 vezes o violino número 2 e 2 vezes o violino número 3, tá? Ou seja, vai ter 6 canais de violinos. Se você gravar esses 6 canais de violinos, tanto acústico quanto MIDI, no MIDI vai ser da mesma forma, tá? Você vai fazer o arranjo uma vez só, ok? Mas depois você vai duplicar esse canal, tá? E você vai duplicar esse canal do plugin para que ele execute esses violinos nos 2 lados do seu som, ou seja, no formato estéreo. Depois dos violinos a gente pode colocar os teclados adicionais que são colocados na música. Aí vem a edição, logo depois da edição. O que é a edição? A edição nós vamos cortar aqueles pedacinhos que não vão ficar legal na música, vamos fazer um pente fino para limpar um pouco a sessão de gravação. Às vezes tem um detalhezinho que a gente deixa passar ali na hora que tocou e errou, ou um ruído que apareceu. Tudo isso a gente pode tirar na edição. Depois da edição a gente vai fazer o que? A mixagem. O que é a mixagem? A mixagem é quando nós vamos juntar agora esses instrumentos gravados, que foram gravados pista por pista, né? E nós vamos agora começar a nivelar os volumes, para que as pessoas possam ouvir, obviamente, esses instrumentos da melhor forma possível. Ou seja, que eu possa ouvir a música e possa ouvir todos os instrumentos tocando. Vamos mexer com panorâmicos, vamos botar efeitos de reverb, efeitos de tempo, que é o delay, vamos botar compressor, equalizador, vamos limpar esses canais aí com esses timbres que já eram bons. Nós vamos agora retirar pequenas frequências que não fazem parte do instrumento, que foi captado pelo ambiente, né? E por fim a gente vai masterizar, que é quando a gente pega o LR da sua mixagem e joga num outro programa para agora fazer a comparação com as outras músicas que já foram gravadas, tá? Ou seja, uma masterização, para ser bem concluída, nós precisamos de ter mais de 2 músicas. Por quê? Porque aí você vai conseguir nivelar volumes. Quando você faz masterização numa música só, na verdade você vai estar dando apenas um up, ela apenas é um single. Então, você vai fazer edições de cortar início e final da música, você vai acrescentar um compressor para dar uma pegada melhor, um punch melhor, tá? Mas masterização mesmo só tem não é fundamento que eu ia dizer, mas assim, ela só vai ter um resultado, você só vai ter um resultado satisfatório se tiver 2 ou mais músicas, que aí você vai conseguir enxergar, ou melhor, ouvir as suas várias músicas tocando no mesmo padrão de sonoridade, tanto de grave, médio, agudo, quanto também de volume, quanto compressão, tá? Isso é muito importante. Bom, espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar aqui, ou seja, uma forma simples de eu produzir uma música que seria produzido num estúdio grande, num estúdio avançado, que eu acabei de dar a ideia aqui para se fazer no estúdio básico, ou seja, com apenas 2 canais a gente vai conseguir fazer. Espero que vocês tenham gostado e que nos próximos vídeos que a gente esteja colocando a gente vai tratar sobre outros assuntos como microfone, mesa, interfaces, compressor, plugins, controlador, enfim, sobre vários outros assuntos, né, microfone. E se vocês gostaram, então se inscreva no nosso canal, né? Clica aí para se inscrever, que você vai estar recebendo esses vídeos aí. Então semanalmente você vai receber um vídeo.
sobre alguma coisa que a gente está fazendo no estúdio. E também clique no joinha aí, né? Se você gostou, obviamente, clica no joinha, porque você vai estar nos ajudando a divulgar esse vídeo no YouTube. Se você gostou, compartilhe o vídeo com seus amigos. Se você acha que essas informações que a gente está passando é importante, se fez diferença na sua vida, né? Passa essa informação para outras pessoas, né? Então, e convida essa pessoa para se inscrever no canal, porque assim ela também vai estar recebendo esse mesmo material, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.